E vamos lá para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV Veículos da História, trazendo para vocês o resultado final do Campeonato Brasileiro. Então, nós tivemos aqui o Botafogo campeão com 79 pontos, né? Conseguindo aí quebrar aquela escrita do ano passado. Então, no ano seguinte, o Botafogo conseguiu se recuperar. Muitos torcedores do Botafogo viram o ano passado como um ano que a equipe esbarrou num título e que dificilmente voltaria a conseguir algo semelhante, mas o Botafogo com muita força conseguiu até muito mais do que o esperado com o título da Libertadores e aí já vai disputar o Mundial essa semana. Palmeiras com 73 pontos em segundo lugar, o Palmeiras que foi bicampeão brasileiro e aí termina em segundo lugar nesse ano, então se mantendo ali em cima na tabela. Em terceiro, o Flamengo com 70 pontos, então não tem aí nenhuma novidade nessas três primeiras colocações, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Fortaleza, ótimo resultado, em quarto com 68 pontos, um time que manteve uma grande regularidade durante todo o campeonato, foi a única equipe que não perdeu em casa, né? Isso é louvável e destacado. A equipe do Inter, com 65 pontos em quinto, talvez o Inter disputaria o título caso não tivesse acontecido aquele problema no Rio Grande do Sul. A equipe do São Paulo em sexto, com 59 pontos. Também era projetado o São Paulo com um ano muito melhor do que os anteriores, entrou novamente direto na fase de grupo da Libertadores. A equipe do Corinthians terminou com 56 pontos, uma das maiores arrancadas da história do Campeonato Brasileiro. Depois de estar na zona de rebaixamento, terminou em sétimo lugar, então resultado espetacular para o Corinthians, que está na pré-Libertadores, assim como o Bahia também, que esperava-se muito do Bahia, conseguiu ficar entre os 8 colocados. Não é o Campeonato Brasileiro um campeonato fácil, a gente projeta muitas coisas no início, mas o Bahia era esperado que estaria aqui nas primeiras colocações, assim como o Cruzeiro, que terminou com 52 pontos na nona colocação, mas aí já com a vaga para a Sul-Americana. A equipe do Vasco com 50 pontos, ali no meio da tabela também, era esperado o Vasco nessa posição, o Vitória em 11º, aí sim, para mim já foi um resultado interessante, surpreendente e mostra o tão competente que o Carpini é como técnico. O Atlético Mineiro foi a grande decepção aí desse ano, com relação ao brasileiro, né? Com 47 pontos na 12ª colocação, mas você tem que considerar que o Atlético Mineiro chegou nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Não levou, mas chegou, então não é totalmente de jogar fora o ano. Correu o risco de rebaixamento na última rodada, mas conseguiu terminar em 12º com 47 pontos. O Fluminense também aí na última rodada só se livrou do rebaixamento com 46, também foi um ano muito ruim para o Fluminense. Esse sim, a gente pode dizer que o ano foi muito abaixo do que era esperado, porque é o atual campeão da Libertadores, está no Mundial, no Super Mundial de Clubes e correu o risco de rebaixamento, né? Então, não foi um ano legal para o Fluminense. O Grêmio com 45 também sofreu aí com as consequências da enchente no início do ano, então terminou ali na posição de vaga para a Sul-Americana. Juventude também com 45 pontos, teve um bom aí final de campeonato nas últimas 5 rodadas, perdeu apenas um jogo, ganhou 2 jogos importantes na 36ª e 37ª rodada, o que já garantiu ele na Série A. Então a última rodada apenas cumpriu tabela. O Bragantino, também surpreendente o resultado negativo do Bragantino esse ano, teve muitas contusões, venda de jogadores importantes no meio do campeonato, isso acabou prejudicando também a equipe do Bragantino, que terminou na 16ª, na rabeira da Série B. Surpreendente demais, inacreditável a queda do Atlético Paranaense, terminou aí com 42 pontos, então o Atlético Paranaense vai precisar rever muita coisa que aconteceu aí durante esse ano, as trocas de treinadores acabou prejudicando. O Cuca começou fazendo um trabalho legal, mas depois já desandou tudo lá e deixou um clube muito desestruturado que não conseguiu se refazer. E na 18ª colocação o Criciúma, o Atlético Goianiense 19º e o Cuiabá em 20º, não é nenhuma surpresa, não. Então,
caiu o Atlético Paranaense, o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Juventude e Bragantino ficaram aí sem nada para o ano que vem. Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio na Sul-Americana. Na pré-Libertadores, Corinthians e Bahia, e direto aí nas vagas da Libertadores na fase de grupos, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Inter e São Paulo, e o Botafogo, o grande campeão brasileiro. Vou trazer para vocês aqui um vídeo exclusivo do canal, que foi feito no mês de maio, para a gente ver as projeções que foram feitas, né, aqui no canal, para ver o que aconteceu. Vamos curtir aí então uma parte desse vídeo para vocês, que eu dividi o Brasileirão 2024 em potes. Segue o vídeo aí para vocês. Olá galera, tudo bem? Então esse vídeo aqui exclusivo para membros do canal. Eu trago aqui para vocês o Campeonato Brasileiro 2024, que já está aí na 5ª rodada, e eu divido ele em potes. Então são 4 potes aqui que eu fiz essa divisão do campeonato, e vamos ver aí no final como que estaremos nesta questão, se eu vou adivinhar aí como que o campeonato vai fluir ao longo desse Brasileirão 2024. Então no pote 1, eu coloquei o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Para mim são as equipes que têm chances de título. No pote 2, times que devem conseguir sua vaga para a Libertadores, que é o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Internacional e o São Paulo. Pote 3, são equipes que podem ir para o pote 2, continuar no pote 3 ou ir para o pote 4, tá? Para mim são equipes ali mais intermediárias no campeonato. Pode beliscar uma vaga da Libertadores, se ir muito mal no campeonato, né? Daquelas derrapadas incríveis que algumas equipes conseguem fazer no campeonato, ele pode cair no pote 4 e ficar com risco de rebaixamento. Vou pausar aqui, ó, só para você ver que é o caso do Corinthians, né? Ele flertou com o pote 4 praticamente todo o campeonato, e aí na reta final ele do pote 3 pulou para o pote 2 e acabou indo para a Libertadores, né? Então olha aqui que interessante, o Atlético Paranaense, eu coloquei ele aqui no pote 2, né? Com vaga para Libertadores, e aí ele acabou pulando aqui para o pote 4. Se a gente for analisar aqui essas posições dos times, foi o único que destoou completamente do que eu projetei aqui, foi o Atlético Paranaense, que surpreendentemente caiu para a Série B do campeonato. Vamos seguir o vídeo aqui. E o pote... Estou reagindo ao meu vídeo. Pote 4 são as equipes que eu acredito que vão lutar para não cair para a Série B de 2024. Então, no pote 1, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. No pote 2, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Tô repetindo, pote 3, Fortaleza, Bragantino, estão ali nos funis ali, nas retas finais desses campeonatos, e sempre um ou outro beliscando as competições. No ano passado, quase que nenhum deles conseguiu o título, né? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense da Libertadores, e aí o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro ali naquela reta final. Tá? Então essas 3 equipes, por isso que estão aqui. O Botafogo, ele está em destaque aqui, porque, olha só, hein? Para mim, Botafogo é favorito ao título do Brasileirão 2024. 7 meses atrás, Marca e registra isso aí, tá bom? Botafogo, para mim, é favorito ao título do campeonato de 2024. Hoje, o Botafogo, caso ele vença a sua partida, a 5ª rodada está no meio, ele já vai abrir 3 pontos de diferença para o segundo colocado, e eu acho que o Botafogo... só isso aqui já vale a pena para você ser membro do canal, hein? Tem coisas de política e de economia e também de entretenimento que entra nos programas para membros, que eu não vou ficar, obviamente, fazendo react desses vídeos aí, mas que depois as coisas acabam aí virando fatos, né? Então, vale a pena você ser membro do canal. Seguindo. Não vai perder a oportunidade que ele perdeu no ano passado, tá? Ele não tem chances para mim na Copa do Brasil, na Libertadores. Vai chegar um momento em que ele vai focar completamente no Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que dessa vez ele não vai deixar escapar, tá certo? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, para mim, vão ter outras prioridades.
e o Botafogo vai chegar um momento que vai priorizar o Campeonato Brasileiro e não vai deixar acontecer o que aconteceu no ano passado. Então, para mim, o Botafogo, por esse motivo, é favorito ao título. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão ali envolvidos como favoritíssimos para mim na Copa do Brasil e na Libertadores. E também vale lembrar que nesse momento essas equipes estão ali derrapando também, inclusive o Flamengo derrapando demais, tanto na Libertadores como no Brasileiro, mas para mim são as equipes favoritas. Então, olha que interessante, a final da Copa do Brasil foi Flamengo e Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro no pote 1 aqui, no futebol 2024, não no Brasileirão, porque no Brasileirão ele foi mal. E fez a final da Libertadores contra o Botafogo também. Então, por mais que ele teve esse problema no Campeonato Brasileiro, ele tem aí um ar de pote 1 por ter chegado nessas duas finais. Não levou nada, mas tá aí no pote 1. Eu acho que eu não tiraria hoje, e o grande problema dele foi o foco, né? E problemas principalmente de contusão que o Atlético Mineiro teve aí ao longo do ano, que acabou prejudicando também. Vamos seguir aqui. No pote 2, o Fluminense, que tem um ótimo elenco. O Atlético Paranaense, que com a chegada do Cuca conseguiu arrumar o time. Defensivamente, o Atlético Paranaense está indo muito bem. E dentro de casa é muito difícil de ser batido. Então, o Atlético Paranaense acho que não vai sofrer muitas dificuldades nesse campeonato. E é um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana, assim como o Inter também. O Inter tem um ótimo elenco. Eu até poderia colocar o Inter no pote 1 ali, porque ele vai focar na Sul-Americana, e ele com o Atlético Paranaense são, para mim, os dois grandes favoritos para ganhar a Sul-Americana. E aí, dependendo do desenrolar desses campeonatos, e com algumas equipes do pote 1 ali focado na Libertadores, por exemplo, o Inter poderia ter chances aí também de título. Só para registrar esse vídeo, quando ele foi feito, ainda não havia acontecido a tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá? Então eu apostava muito no Inter nesse ano de 2024. Mas eu preferi colocar o Inter no pote 2. O São Paulo tem um ótimo elenco. Olha só. Tem um ótimo elenco. No sentido que o técnico pode variar muito o esquema tático. E se ele conseguir trazer o elenco parar com as contusões, todo mundo ficar disponível para os jogos, o São Paulo se torna uma equipe imprevisível dentro das partidas, né? Então, vou parar aqui porque essa questão do São Paulo, né? Porque eu sou São Paulino, às vezes as pessoas acham que eu estou colocando por essa questão de ser São Paulino no pote 2. E eu falei das contusões. O São Paulo perdeu o Pablo Maia, o São Paulo perdeu o Alisson, os dois jogadores ali que eram, principalmente o Alisson, né, que era o motor do time, e na reta final, principalmente nos jogos da Libertadores, que o São Paulo até fez jogos interessantes contra o Botafogo, e na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro ele perdeu o Ferreirinha, que estava sendo um dos principais jogadores do time. Então as contusões foram fundamentais para o São Paulo não conseguir avançar nesses campeonatos aí, de ter uma queda aí no Campeonato Brasileiro, principalmente na reta final, depois de já ter aí uma vaga da Libertadores garantida, acabou jogando a toalha os jogadores e o futebol caiu demais do São Paulo. Então as contusões foram fundamentais para que o São Paulo não conseguisse algo mais interessante nesse ano. Você pode formar um meio de campo ali num jogo, vai. Ele tem sim Boleda, na André Silva também, ele mostrou o Eric, que costuma muito de São Paulo, como Fortaleza e o Bragantino. Mas eles estão apresentando uma inconsistência muito grande e perdendo alguns pontos em casa, tá? Então, Fortaleza e Bragantino eu preferi colocar no pote 3. Então, olha que interessante Fortaleza e Bragantino, né? Porque eles estavam instáveis no início do campeonato, o Fortaleza acabou caindo lá para o pote 2. E o Bragantino foi para o pote 4 com risco de rebaixamento. Então, o Fortaleza conseguiu se recuperar e o Bragantino continuou derrapando. Vão lutar ali por beliscar uma vaga de Libertadores. Na Sul-Americana, eu acho que eles estão praticamente garantidos aí. O Fortaleza, o Bragantino, o Grêmio e o Bahia são os melhores times do pote 3, ao meu ver. Mas eles apresentam muita inconsistência, às vezes, de uma partida, de um jogo para o outro, e isso pode prejudicar ali no meio do campeonato.
Aí nós temos também o Corinthians, o Cruzeiro e o Vasco. O Vasco, o time que mais uma vez vai correr mais riscos de rebaixamento, assim como o Cruzeiro também deve ter muitas dificuldades no campeonato. E o Corinthians, para mim, é uma incógnita total. Poderia até estar no pote 2, mas ele está no pote 3 aqui também não com destaque, né? E risco de cair para o pote 4 ainda, não de rebaixamento, mas de ficar ali eu ainda, cravei que o Corinthians até, ia ser igual no ano rebaixado, passado, hein? até a terceira, quarta rodada, faltando para terminar o campeonato. Aí ele ficar respirando tranquilo ali, porque é muita inconsistência, ofensivamente uma equipe muito irregular. Ontem teve um jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, que poderia ter ganhado em casa tranquilamente, perdeu muito gol, cria algumas oportunidades, tem um meio de campo muito interessante. O zagueiro que chegou com muita promessa, o Torres, falha muito em alguns momentos, então isso pode prejudicar muito o Corinthians. Ótima contratação do Kaká, zagueiro que era do Atlético Paranaense, chegou bem, já ganhou aí a titularidade, espero que não saia, tá? Então é um jogador que dá ali uma consistência muito grande para a defesa, e eu acho que ele é o titular absoluto nesse momento dessa defesa do Corinthians. E aí tem problema na lateral, o Mateuzinho vai, não vai, o Fagner qualquer momento pode ser expulso, na lateral esquerda o Hugo não é firmado também. Então o Corinthians tem muitos problemas. Ele tem um meio de campo interessante, tá muito interessante, com o Ranieri, com o Garro ali, com quem vai formar. O Fausto Vera é inconsistente demais também. Tanto é que foi embora, então, se tivesse jogadores para ajudar, né, o Garro e o Ranieri ali no meio de campo do Corinthians, tenho certeza que o Corinthians poderia estar tranquilamente no pote 2, tá? Mas infelizmente são muitos problemas. Está com problema no gol também, com o Cássio no banco. A gente não sabe até quando que o Carlos Miguel vai conseguir segurar as pontas aí, que nem se sonhava estão no Hugo apostando ainda, muito hein? nele, mas ainda tem muita ressalva, tá? Então por isso que o Corinthians está no pote 3. Gente? Tá certo? O Grêmio muita inconsistência, como eu já falei, acaba perdendo pontos que não era para perder. E isso está refletindo, por exemplo, em outros campeonatos também, como na Copa do Brasil, tá certo? E no pote 4, Criciúma, Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e Cuiabá. Eu vou pausar aqui já, então a gente pode ver que daí no pote 4, Criciúma realmente caiu, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. O Vitória foi bem ali, né? Conseguiu a sua vaga para a Sul-Americana. E o Juventude, como a gente viu aqui, ele terminou em 15º também, né? Então o pote 4 acabou sendo o maior acerto aqui, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, para que vocês possam ser membros do canal. A gente consegue projetar algumas coisas. O Botafogo vai disputar essa semana o Mundial de Clubes, então vamos ficar de olho na equipe do Botafogo também, e vamos trazer vídeos ainda essa semana sobre as equipes que estão disputando a Champions League, tá certo? Então esse foi aí o Campeonato Brasileiro de 2024, apresentei para vocês aqui as projeções que foram feitas em maio, depois da 5ª rodada. No ano que vem, depois das 5 primeiras rodadas, a gente também faz um vídeo de projeção, tá certo? Então, esse foi o desfecho do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.